ele é cineasta, produtor e roteirista. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, Paulo Morelli. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Rafael. E eu esqueci de mencionar também que você é arquiteto, é isso mesmo? Formado arquiteto e nunca pratiquei. Então a gente não... Nunca. Me formei, estudei lá e tal, mas não sou arquiteto. Não tem nenhum prédio, uma casa levantada por ti ou desenhada por ti? Tinha uma que caiu, então melhor não contar, né? Não, tô brincando, nunca cheguei a fazer nada, não. Legal. E me fala como que foi, assim, de arquiteto para trabalhar com audiovisual, né? Você trabalha com publicidade, trabalha com cinema, televisão. Como que foi esse caminho? A FAU meio que possibilita isso, assim, porque é uma faculdade muito aberta e naquele ano, eu entrei em 76, é um ano que a gente estava sob a ditadura, então havia muita discussão e muita mobilização estudantil. E a faculdade ficou em greve os 2 primeiros semestres, o primeiro semestre do primeiro ano e o primeiro semestre do segundo ano inteiros em greve. Por causa dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores, dos funcionários, todo mundo em greve. E claro que todos os alunos iam frequentar a faculdade. E isso criou muita união. Era uma turma muito grande, de 150 pessoas. As pessoas andavam pelas rampas da FAU discutindo o Brasil. E aí eu fui ficando muito amigo de quem acabou virando sócios depois do Olhar Eletrônico. Fernando Meirelles, Marcelo Machado, Dario Viseu, Beto Salatini, que era um grupo de amigos que acabou saindo da arquitetura, e logo no começo da faculdade a gente percebeu que o que a gente queria mesmo fazer da vida era fazer cinema, audiovisual, e naquela época estava começando o vídeo, então a gente acabou trazendo uma câmera Dilmatic, que era um formato antigo que tinha naquela época, e tal, era a coisa mais moderna que tinha, era uma câmera Dilmatic, e montamos uma ilha, e aí começou o Olhar Eletrônico, onde a gente começou a fazer vídeos e começamos, enfim, até viver disso, fazendo um videozinho institucional para uma empresa, vendendo um remédio para um laboratório, um casamento de não sei quem. A gente começou a sobreviver de fazer pequenos vídeos e ao mesmo tempo fazendo vídeos experimentais que passaram na Bienal, ou enfim, começando a fazer programas de televisão. Em 83, já formados, a gente morava todos juntos numa casa meio república, uma casa comunitária na Praça Benedito Calixto, e lá começou a produtora, e lá a gente começou a fazer televisão, quando o Goulart de Andrade ofereceu pra gente um programa aqui, aliás, nesse prédio aqui da Gazeta. A gente começou a fazer televisão aqui na TV Gazeta, num programa experimental que o Goulart abriu as portas pra gente. Paulo, você trabalha com publicidade, muitas vezes você recebe uma encomenda para falar de determinado produto. Como é trabalhar com esse tipo de encomenda, né? Essa é bem a definição do que é publicidade mesmo. Você trabalha voltado para um objetivo de marketing muito concreto, criado por uma agência, aprovado por um cliente, e você entra fazendo uma pequena parte, um pequeno pedaço daquele todo, que é claro que é uma parte importante. Você vai para o set, você filma, aí você parece que você está fazendo cinema, mas é uma outra coisa, é publicidade, é um produto, não é uma obra. A grande diferença que eu senti foi quando eu pessoalmente e alguns diretores deixam de fazer publicidade e começam a fazer cinema. Você começa a fazer uma obra, você começa a falar de coisas, de questões pessoais, nacionais, sociais, seja o que for, metafísicas, o que você quiser falar. Você está falando de questões humanas e não vendendo um produto. Não tenho nada contra vender um produto, foi excelente a gente ter feito isso, a gente fez durante muitos anos e fez com que a gente tivesse muita experiência. A gente aprendeu a filmar, eu falo a gente, todo o grupo do Olhar Eletrônico, que depois se transformou em O2, e hoje a O2 ainda é uma produtora que o grande motor dela é a publicidade, e eu fico muito feliz com isso, porque é um formador dos profissionais. Todo mundo também sobrevive disso, é ótimo como
como negócio, como meio de sobreviver, e de se formar. A publicidade é ótima porque ela te obriga a ir para o set com uma frequência muito grande, você vai lá e pratica, e filme e conhece equipes e aprende a lidar e dirigir uma equipe, dirigir um ator, escolher uma lente, posicionar uma câmera, e tem que lidar com figurino, direção de arte, montagem, você tem que lidar com todos os elementos envolvidos numa filmagem. Claro que depois, quando você vai para o cinema mesmo, aí você coloca um novo layer em cima disso. É como se a publicidade fosse, para mim, serviu assim um grande aprendizado, que me preparou, me deixou com musculatura para poder jogar um campeonato, entendeu? Que é quando você começa a dizer coisas, quando você se aproxima de questões e temas e do que você quer de fato falar, sobre o que você quer refletir. Aí você chega na questão do roteiro, né? Porque o roteiro na publicidade é o que vem pronto, né? Porque é o conceito do criativo da publicidade, ligado ao marketing da empresa que quer vender aquele produto, e por isso existe uma maneira de fazer aquilo. Então você recebe pronto o roteiro e trabalha em cima do roteiro pronto. Quando você vai para o cinema, é o contrário, você parte do roteiro. E aí você começa a estruturar toda a sua narrativa e o que você quer dizer a partir do roteiro, a partir do que você quer dizer. Esse é o grande divisor de águas para mim. A gente estava falando de publicidade, e aí o curta Lápide foi a sua primeira experiência no cinema, de fato? O curta-metragem mesmo, em 35, o primeiro que eu falei, ok, agora eu fiz de fato um curta em cinema, foi o Lápide. Que ganhou alguns prêmios, acho que em Havana também, é isso? Ele ganhou 4 prêmios. Melhor curta aqui no Festival de Curtas de São Paulo, um prêmio no Rio de Janeiro, no Festival de Curtas que tinha naquela época, um prêmio em Los Angeles, melhor curta no Festival de Los Angeles, e em Havana, melhor curta de Havana. Então, circulou bem. Depois do curta Lápide, veio O Preço da Paz, Viva a Voz, Cidade dos Homens e agora o Entre Nós. O Lápide foi o grande trampolim que deu coragem assim para pegar e falar, vou fazer um longa-metragem. Foi, com certeza. Quando eu fiz o Lápide, eu falei, nossa, é muito bom. É muito bom fazer isso que eu estou querendo fazer. Eu acho, sei lá, uma profissão privilegiada, assim, sou muito feliz de poder fazer cinema de fato. E agora já com 4 longas, eu já acho que já existe um começo de alguma coisa que dá para olhar, você fala, existe um conjunto para ser olhado. Sei lá, no Brasil a gente começa muito tarde, né? Coisa que está mudando hoje em dia, né? Eu fiz o Lápide, eu tinha já 40 e poucos, o Preço da Paz eu tinha 40 e poucos anos. E agora a molecada jovem vai começar a fazer seus primeiros filmes com menos do que 30. Meu filho deve fazer o primeiro longa dele esse ano com 27 anos. Mas graças a Deus, porque está mudando o jogo, né? A maneira de se fazer cinema, e isso me deixa muito feliz mesmo. Mas com certeza o Lápide foi o que me impulsionou a entrar nisso. E o Preço da Paz, que foi o primeiro longa que eu fiz, ele me apareceu meio que por acaso. Eu estava lá sem muitas perspectivas, tentando fazer projetos, tentando levantar recursos e tal para vários projetos. E isso no final dos anos 90, e um produtor curitibano, chama Maurício Appel, me convidou, foi indicado, né? O nome foi indicado por algumas pessoas aqui de São Paulo e tal, que falaram, você está procurando um diretor, fala com o Paulo. A gente conversou, a gente se deu muito bem, e ele me convidou para dirigir esse filme, que eu fiquei muito feliz de fazer. Um filme épico, é um filme que lamentavelmente não foi exibido em rede nacional, ele passou só uma vez aqui na Mostra, acho que só em São Paulo, e ele exibiu só na cidade de Curitiba. Enfim, ele não conseguiu, enquanto produtor, colocar o filme nas salas do Brasil, mas é um filme que tem seu valor. Eu fico muito orgulhoso dele, inclusive, porque é uma realização grande, é um filme épico, tem cenas de batalhas com 400 cavalos, foi filmado com 2 câmeras Panavision, tinha grande elenco e tal. Ele conseguiu levantar uma grande produção, esse produtor, Maurício Appel, e lamentavelmente o filme não foi para as salas.
mas me jogou no mundo do cinema de fato e foi meu primeiro longa. Aí depois eu fiz o Viva Voz, uma comédia que curiosamente eu filmei ela uns 2 anos depois do Preço da Paz, e o Preço da Paz ele acabou demorando muito para ser finalizado. Curiosamente, os 2 filmes, o Preço da Paz e o Viva Voz, eu trabalhei com a mesma finalizadora, terminando os 2 filmes simultaneamente, e os 2 ficaram prontos no mesmo dia. Eu fui numa projeção no laboratório e foi sessão dupla. Primeiro vimos Preço da Paz, corta, agora veio Viva Voz. Eu achei muito curioso esse acontecimento, que os 2 ficaram prontos exatamente no mesmo dia, por uma coincidência de agendas que fossem encaixando. E, então 2 filmes feitos com 2 anos de diferença de filmagem de um para o outro acabaram ficando prontos juntos. Aí anos depois eu fiz o Cidade dos Homens, uma produção bem maior, bem mais trabalhada e consistente. Eu me senti muito mais maduro enquanto diretor. E agora com Entre Nós eu sinto que é o meu melhor filme, não tenho a menor dúvida disso. Estou muito satisfeito, acho que realmente eu e meu filho, enquanto co-diretor, né, a gente conseguiu elaborar um filme que me deixa realmente satisfeito. É verdade que você criou um software para o filme Entre Nós, e esse software é para roteirista, está disponível para todo mundo, ou você vai patentear? Como que é essa invenção? Explica essa questão aí. O software não foi feito para o Entre Nós. O software chama StoryTouch, o Entre Nós é o primeiro filme que foi totalmente trabalhado usando esse software. E ele é um software que foi feito para roteiristas. Ele foi feito no momento, eu comecei a fazer esse software em 2008, quando o segundo filme, o Viva Voz, tinha ganho um prêmio adicional de renda e em vez de investir em uma produção de um próximo longa, eu resolvi investir em vários roteiros. Então eu escrevi 8 roteiros com esse dinheiro do adicional de renda. E durante esse processo de fazer os roteiros, eu fiquei durante 1 ano e meio trabalhando em 8 roteiros, eu senti uma necessidade muito grande de sintetizar as histórias. Então, como eu estava quase ficando louco, porque a cada dia eu tinha que falar de uma nova história, com uma nova equipe, eram 11 roteiristas, era uma equipe, a cada dia eu tinha uma reunião diferente, um assunto diferente, eu sintetizava a história num desenho, num gráfico, qual é a curva da dramaturgia daquela história, aonde a história começa, para onde ela vai. E isso gera um desenho, um gráfico. Eu falei, seria interessante ter um software que possibilitasse ver isso. E aí eu comecei a investir e nos próximos anos, depois de concluído esse trabalho, eu comecei a desenvolver esse software, chama StoryTouch. Ele faz isso. É um software que te permite visualizar as curvas dramáticas da sua história. Ele é um software de auxílio de dramaturgia. Ele chama ferramentas, é um software de ferramentas de dramaturgia. Ele é um software que te permite escrever e tem uma timeline, é como se ele fosse um Final Cut do roteiro. Para quem trabalha com montagem de filmes e tal, ele é um Final Cut, ele te dá o timeline, o tempo. E cinema é uma arte que lida com o tempo, é uma arte muito parecida com a música, né? Onde o tempo e o ritmo é fundamental. E é um software que te permite ver, te permite olhar para o tempo que existe na sua história. E o Entre Nós foi o primeiro filme inteiramente criado, desenvolvido, e durante todo o processo eu usei esse software. E ele permite que você tenha muita precisão. O teu roteiro acaba ficando muito parecido com a tua montagem final. A tua montagem final acaba sendo muito parecida com o teu roteiro, porque você vai tirando as barrigas. Como você vai visualizando os altos e baixos, o ritmo da sua história, você percebe, puxa, aqui a barriga está muito grande, essa cena aqui ela está meio arrastada, há quanto tempo eu não toco nesse assunto, esse personagem desapareceu, será que não deveria aparecer antes? Essa questão, que é a questão essa progressão está retardada, enfim. Você vai ajustando o seu roteiro. E, resumidamente, o que eu posso dizer é que o roteiro tinha 95 páginas e o primeiro corte do filme tinha 95 minutos.
era uma página por minuto, e isso de fato acabou se concretizando, e o filme acabou tendo esse tamanho. Ele ficou muito parecido e muito próximo do roteiro idealizado. É comum, quando você faz um filme, você jogar 10, 15, às vezes 20% de cenas, você joga fora. Você filma e depois cai fora na montagem, é comum. No Entre Nós, a gente jogou fora 2 ceninhas de passagem, que não levaram nem meia diária para serem filmadas, né? Ou seja, ele diminuiu o desperdício, eu consegui filmar exatamente o que eu queria, o que eu precisava para a história ser contada. Então o software me ajudou muito nesse sentido. E é um software que está, sim, disponível, StoryTouch. Se você entrar no site storytouch.com, você tem lá uma versão básica, gratuita, você pode baixar e experimentar o software. Os seus filmes, eles não se repetem na temática, né? Você trabalhou com questão épica, social, Cidade dos Homens, comédia, Viva a Voz, e agora uma questão que aborda a juventude. É difícil trabalhar com esse tema, falar de jovens no cinema? Não especialmente. Acho que eu gosto dessa diversidade que tem nos 4 filmes que eu fiz. E eu acho que é interessante ter desafios, coisas novas, questões novas. Em princípio, eu não vejo assuntos difíceis. Eu acho que tem assuntos com os quais eu me identifico mais, coisas que eu queira falar, que eu queira mencionar e discutir, trazer à tona. Para mim não tem o difícil e o fácil. Acho que, sei lá, eu não sou jovem mais, mas me lembro exatamente do que significa ser jovem, e tinha meu filho jovem me ajudando a conceber o filme junto comigo. Então, e as questões são questões que ultrapassam a questão da juventude em si, né? A questão do Entre Nós é justamente o amadurecimento, é a passagem do tempo, é você entrar na vida adulta, é você ter sonhos de futuro e como eles vão se realizar ou não vão se realizar. Eu acho que isso diz respeito não só aos jovens, mas pessoas de todas as idades. Eu continuo cheio de sonhos e vontade de fazer coisas, algumas delas vão se realizar, outras não vão. Eu vou ter realizações, eu vou ter frustrações, ou seja, esse tema acho que ele perpassa todas as idades. Estamos falando da pluralidade de abordagens. Eu sei que você acabou de lançar o Entre Nós, está focado nisso, mas podemos dizer que o seu próximo filme pode ser um filme de terror, por aí? Eu já estou com um próximo filme engatilhado, em captação, de uma maneira adiantada, um roteiro bem desenvolvido, e ele é uma comédia rural fantástica. Ele é um filme sobre Pedro Malazartes, que é um personagem do folclore brasileiro, é um caipira, é um esperto, enfim, que dá reviravoltas e que engana as pessoas, mas com bom coração. Ele na verdade, ele inspirou o Jeca Tatu do Monteiro Lobato, ele é o que inspirou o Ariano Suassuna a fazer o João Grilo, é o mesmo personagem do folclore brasileiro e latino-americano. Então é um filme sobre esse personagem, e ele é no mundo fantástico. Eu fiz uma história que mistura o personagem do Pedro Malazartes, várias histórias do folclore dele, com histórias do folclore da morte e das parcas da mitologia grega. Então eu fiz um mundo fantástico, mágico, onde existe uma disputa de poder entre a morte cristã e as parcas da mitologia grega, que disputam o controle do destino e da vida e morte das pessoas. E a briga desse universo fantástico recai sobre o Malazartes. Paulo Morelli, o nome desse programa é Zootropo, e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu quero saber de você, o que o cinema te revela? O cinema me revela o interior, o não dito. Eu acho bacana o cinema quando ele passa conteúdos sem transformar em palavras. Acho que o poder da imagem sintética e metafórica que revela o indizível.
Quando você consegue fazer isso, acho que você conseguiu fazer alguma coisa além do usual, do banal, e de apenas uma produção como outra qualquer. Eu acho que quando o cinema ele mergulha dentro da alma, aí acho que a comunicação de fato acontece. E alguma coisa pode sobrar para ser olhado no futuro por outras gerações. Espero conseguir fazer algum dia algum filme que consiga fazer isso.